Boa noite a todos. A gente vai começar então com a leitura do Evangelho. Caiu a lição. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribuir o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que queiram vos fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque a sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tão pouco quanto o outro que manda que se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-lhes de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obriga que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciado, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentamos a outra face àquele que haja batido numa. Disse de outra forma que não se deve pagar o mal com o mal e que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe bater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que se ofender, e suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Boa noite a todos. Gente, para mim falar com o microfone é uma coisa assim, porque eu tenho uma voz alta, eu vou ter que segurar aqui um pouquinho. É uma alegria estar aqui com todos vocês. E eu fiz essa palestra, como anda a sua frequência vibracional. Tudo na vida é energia, é frequência, é vibração. E antigamente a gente não tinha noção do quanto isso é importante, quanto isso cria a realidade que nós queremos viver. Então, as pessoas, a maioria, por não entender o que é energia e o que é frequência, o que é vibração, ficam muito alimentando pensamentos, sentimentos e emoções negativas. E de acordo com aquilo que a gente alimenta, a gente atrai na nossa vida. Então, por isso que é importante a gente estar muito atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, e tomar muito cuidado com aquilo que a gente presta atenção, porque lá tudo que a gente presta atenção aumenta na nossa vida. Então, por isso a gente precisa estar atento e prestar atenção em tudo aquilo que é bom. Aqui começa a vibração do nosso dia. Como você acordou hoje? Olhem aí, o que vocês acham? É para ser sincero, hein? Como você acordou hoje? Se você acorda irritado, olha lá, bravo, cansado, com preguiça, pensativo, com raiva, como
que se você acha que vai ser o seu dia? É claro que o seu dia vai ser muito ruim, porque a vibração que você colocou em si mesmo ao acordar é uma vibração negativa. Não é muito melhor a gente acordar assim, ó, feliz, com energia, nas nuvens, romântico? É muito melhor, não é? E cada um de nós faz essa escolha. Então vamos estar atentos desde a hora que a gente acorda, qual é a vibração que a gente está emitindo. Nós vivemos num universo vibratório onde tudo é energia. Vocês estão olhando aqui, ó. Aqui é o chakra frontal. O chakra frontal, ele está entre as duas sobrancelhas nossas. E ele vai atuar como um projetor. Quando a gente coloca o projetor aqui, ó, ele está projetando uma aula, mas para ele projetar, eu tenho que colocar o conteúdo nele, não tenho? Eu não tenho que colocar a aula que eu vou projetar? Aqui também, nós é que emitimos essa projeção. Então, o que está dentro é que vai colocar lá fora o que a gente vai atrair para a nossa vida. Então, tem muita gente que se sente assim, mas eu atraio só coisa ruim. E sempre vai colocar a culpa no outro lá fora, na situação externa. E, na verdade, ao contrário, a gente precisa se voltar para dentro e prestar atenção. O porquê que você está numa frequência baixa, numa frequência negativa, que está atraindo para você situações da mesma vibração. Então, a gente sempre fala isso em palestras espíritas, né? A reforma íntima, o olhar para dentro, o cuidar do seu mundo interior, porque ele vai refletir o que está lá fora. E a maioria das pessoas, por não buscar conhecimento, não tem noção disso. E aí fica agredindo um ao outro, né? Olha lá, depois de Einstein e da física quântica, não há como negar que, em essência, somos energia. Todos nós que estudamos, nós sabemos essa equação aqui, né? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, tudo é energia. Então, tudo começa no seu pensamento. Por que permitir cultivar pensamentos negativos? Imagens mentais negativas, pesadas no seu dia a dia. A maioria cultiva, desde a hora que acorda, um filme mental de um dia arrastado, pesado. Eu não gosto dessa palavra aqui, difícil, né? Um dia de luta, por quê? Então, torne-se um observador dos seus pensamentos e preste atenção. Você atrai a sua realidade. Então, isso você precisa ter consciência para que você atraia tudo que você quer de bom na sua vida. Nós viemos aqui nesse mundo para sermos felizes, não para sofrer. Se a gente não está bem, a gente precisa buscar ajuda, mas a gente precisa sair do negativo e ir em busca do que é positivo. Olha lá, no mundo da física quântica, tudo é energia. Nosso corpo físico é composto de órgãos, que são compostos de células. As células constituem moléculas, as moléculas compõem-se de átomos, e os átomos constituem de partículas subatômicas, e essas partículas subatômicas constituem energia. Portanto, somos energia pura, a luz em sua forma e expressão. Quando a gente chegou, que estava tudo apagado aqui, o centro, eu não sei quem falou assim, vamos lá que nós vamos iluminar o centro com a nossa luz, é isso mesmo. Aí a gente começou a ficar tudo aqui na porta, apareceu quem veio abrir o portão, olha lá, somos luz. Quando a gente realmente tem essa, não é? Tem essa intenção, né? E olha lá, essa energia, ela se modifica constantemente de acordo com pensamentos, sentimentos e emoções. Aqui é uma escala, vocês já ouviram essa escala do Dr. Hawkins? O Dr. David Hawkins, um médico americano, ele estudou mais de 30 anos as emoções. E ele colocou as emoções numa escala
do mais negativo para o positivo, e ele começou a trabalhar a frequência de cada emoção. Olha que interessante. Os níveis de consciência e os níveis das emoções. E aí ele colocou aqui que a partir do 200, abaixo do 200 são as emoções negativas, ok? Acima da coragem, que está na frequência 200, começa o que é otimista. Para a gente realmente buscar a nossa evolução espiritual, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem de sair do que é cômodo, que está ruim, que não está bom, e lançar essa força de vontade para a gente ir em busca do que é bom. Aí começa o despertar espiritual dessa pessoa. Ela começa a buscar conhecimento, conhecimento é poder. E aí esse conhecimento vai começar a fazer com que a vida dessa pessoa saia do negativo, abaixo de 200, e ela começa a entrar numa frequência positiva. E isso ninguém faz por nós. Você não pode fazer pelo seu filho, você não pode fazer pelo seu pai, pela sua mãe. Cada um de nós é responsável por assumir essa coragem e começar a empreender esse caminho de evolução. Tem muita gente no planeta Terra que não vai fazer essa evolução. Por quê? Eles estão tão acostumados neste mundo negativo, nesse mundo de sentimentos e emoções negativas, atitudes negativas, que eles não querem buscar o conhecimento espiritual que leva à iluminação, que leva à paz, à alegria, o amor, a serenidade, a felicidade, a compreensão, o perdão, ao otimismo. Só consegue entrar nessa frequência mais alta aqueles que partem em busca do estudo. Parabéns vocês que estão aqui. Em vez de estar... Quantas pessoas estão lá ligando nas suas televisões em casa, assistindo aqueles programas deprimentes que ficam na televisão, nesses canais abertos? Eu não assisto mais televisão desde 2018. Nenhum telejornal. Por quê? Aonde que eu vou ver as notícias? Aí você fala, como que você sabe as notícias? Tem o Instagram, tem o Telegram, tem o Facebook, tem o WhatsApp. Mas eu não preciso ligar minha televisão em casa e ficar alimentando aquelas notícias horríveis de pessoas negativas, de um sistema chamado Matrix, que quer manter a humanidade abaixo dos 200 e aí coloca todas as notícias que trazem medo, que trazem raiva, que trazem angústia, porque quanto mais a mídia faz isso, mais as pessoas adoecem. Isso é bom, gente? Não. Televisão liga sozinha? Precisa de alguém para ligar, né? Então, esse alguém que vai ligar a televisão, ele precisa saber o que ele vai. Tem filmes bons também na televisão, você pode assistir um filme, colocar uma música agradável, você tem YouTube, você tem Netflix, você tem um monte de coisa que você pode fazer escolhas diferentes do que ficar nesses noticiários deprimentes que abaixam a sua vibração. Então, por trás disso, o que está? Escolha. A gente escolhe. Eu escolho ligar a televisão, o canal que eu vou ligar. Se eu vou ouvir uma música, sou eu que escolho a música que eu vou entrar em sintonia. Hoje eu estava caminhando no Parque Curupira e um amigo meu, ele adora músicas do André Rieu, Richard Clayderman, músicas orquestradas, bonitas. E aí ele virou e falou assim, a gente passando e uma pessoa ouvindo um funk. Tudo é frequência. Presta atenção na letra do funk. Presta atenção na energia que a música... E eu falo assim, os jovens, por que os jovens bebem tanto? Por que eles precisam usar droga nas festinhas? Vocês já perceberam as músicas que são tocadas? As letras das músicas que são tocadas? Nem em todos os lugares, mas na maioria. Por que eles fazem isso? Para manter a frequência acima de 200? Ou vai manter a frequência abaixo? O que vocês acham?
A frequência baixa, porque a música, preste atenção quando você for ouvir uma música na letra dela. O que a letra está trazendo para você? A letra da música é uma energia, uma vibração. Então, por que a Matrix que está aí fora, esse sistema que faz esse mundo ficar negativo e as pessoas e fazerem as pessoas acreditarem que está negativo, o que eles querem? Manter a pessoa numa frequência baixa. Porque elas vão adoecer, aí elas vão ficar doentes, elas vão precisar do sistema que está aí fora com exames, doenças, medicamentos que trazem um monte de efeitos colaterais. Então as pessoas precisam aprender a se cuidar e saber discernir o que é certo, o que é errado. Eu preciso disso, o que eu estou fazendo? Questione, busque conhecimento. Quem tem conhecimento, ninguém coloca você para fazer uma coisa que está errada, porque você sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Tá? Então, essa escala aqui é maravilhosa. E todos nós estamos aqui para buscar, através da coragem, da força de vontade, elevar a nossa frequência vibracional para a gente viver com alegria. E não só os que estão aqui abaixo, ó, eles vivem por viver. Eles não sabem o que é alegria. Eles não sabem o que é uma alma feliz, porque não tem conhecimento. Então, que a gente possa buscar esse conhecimento a cada dia na nossa vida. E parabéns por vocês estarem aqui buscando esse conhecimento. André Luiz nos diz em Missionários da Luz que a cada minuto descem sobre nós encarnados bilhões de raios cósmicos, vindo das estrelas, dos planetas, além dos raios solares luminosos que a ciência mal conhece. Raios emitidos pela água, pelos metais, raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, animais e seres humanos. Isso sem contar as emanações psíquicas dos seres desencarnados que rodeiam a Terra. É muita energia descendo sobre nós. E por que a maioria não consegue receber essa energia? Porque não está aberta a ela. A energia, ela entra naquela pessoa que está aberta e consciente dessa energia para poder recebê-la. Senão, ela bate e sai. Ela extravasa. Então, o recipiente que somos nós precisamos nos abrir a essa frequência através do conhecimento e receber essa energia vital. Aí a gente tem saúde. Aí a gente tem uma energia vibratória positiva, melhor. Olha que interessante aqui, ó. O universo, então, se comunica o tempo todo conosco através dos sinais. É preciso melhorar a recepção desse sinal cósmico. Você está cercado por muitas vibrações de energias no mundo exterior. Frequências eletromagnéticas, vibrações do som, do calor e a ressonância Schumann. Algumas são perceptíveis, porém a maioria não. Então, quando fala de ressonância Schumann, vão pesquisar, preste atenção. Só que o sistema Matrix, às vezes você põe no Google, ele vai te levar para algo que não é correto. Entre em sites espiritualistas para você entender o que é a ressonância Schumann. A ressonância Schumann é a frequência eletromagnética da Terra. A frequência até 2012, essa frequência ela era medida por aparelhos e ela ficava a 7,83 Hz. E a gente vivia muito bem a 7,83 Hz. A mesma frequência da Terra era compatível com a nossa frequência vibratória. A partir de 2012, essa frequência ela começou a aumentar. Ela saiu de 7, ela foi para 11, ela foi para 13, ela foi para 17 e agora atualmente ela está dando picos. É só vocês entrarem em sites para vocês verem. Ela está dando pico de 52, de 90, de 80. O que essa frequência está fazendo? Como está entrando muita energia na Terra, ela está elevando a nossa frequência vibratória. Só que, olha lá, desde 2012, fazem 12 anos, né? 12 anos. Se ela não fizesse assim, elevando a nossa frequência aos poucos, ó, há 12 anos está fazendo isso, o nosso corpo não suportaria toda a energia que está entrando no planeta Terra.
Só que a maioria não sabe disso. Essa alteração dessa frequência está trazendo sintomas para nós humanos. A maioria das frequências são dores de cabeças, que vão no médico, faz tudo quanto é exame, não mostra o que é, na maioria das vezes. Zumbido no ouvido, tonturas, olha lá. Então começa a alterar insônia, falta de apetite ou excesso de apetite, cada um, de acordo com a sua história, de acordo com a sua frequência, está sentindo um sintoma. Quando ele tem conhecimento, o que ele faz? Ele começa a se harmonizar, ele vai procurar às vezes ajuda médica? Pode para tirar a preocupação, mas ele tem que estar em contato com a natureza, ele precisa relaxar, ele precisa beber mais água, água é energia, ele precisa comer alimentos mais naturais, olha, para ele poder aumentar essa frequência sem danos para o seu organismo, sem ele ficar doente. Então, isso aqui é muito importante, buscar conhecimento acerca disso, porque está afetando a todos nós. Só que nós que temos esse conhecimento, a gente consegue contornar os sintomas e sair logo deles, para não adoecer. Então, pesquisem, porque isso é muito importante. Então, se matéria é energia e vibra, pensamentos e emoções também geram energia, portanto, nossos pensamentos e emoções afetam a nossa matéria, já que são energias. E nós temos a todo momento a opção de escolher o que nós vamos abrigar em nossas mentes. Com atenção é possível detectar um pensamento menos bom na sua origem e substituí-lo por outro, que irá produzir resultados positivos. A escolha é sempre nossa. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a sua energia interna? Você está bem consigo mesmo? Você se ama? Você se respeita? Você alimenta bons pensamentos, bons sentimentos? Porque para entrar nessa frequência vibratória positiva, a primeira coisa é aprender a se amar. É aprender a se perdoar. Você não sabia lá atrás o que você fez, que você às vezes se culpa, o que você sabe hoje. Então deixa o passado embora. É assim que a gente começa a entrar numa frequência mais elevada. Olha que Joana de Anjos nos traz. Tu és responsável por tudo que está acontecendo na tua vida. Teus pensamentos, sentimentos predominantes irão formatar a tua realidade. Portanto, se quiseres mudar a tua realidade, mude teus pensamentos e sentimentos. E é só nós que podemos fazer isso. Eu já falei aqui do Henrique Toni, um mocinho com uma sabedoria. Tem um monte de live no YouTube. É só colocar Henrique Toni. E ele coloca que o corpo, ele manda o recado através de sintomas. E você precisa olhar para dentro. Não adianta sair correndo e querer só que o médico resolva a sua situação, porque o médico ele não vive com você o dia todo para saber o que está dentro de você. Você vai informá-lo, mas para isso você precisa ter consciência do que está acontecendo com você. E aí você parte para buscar ajuda. Mas então a gente precisa estar atento a tudo isso, e essas palestras, como ele e tantos outros no YouTube, estão trabalhando a serviço da luz para despertar as pessoas. Ele fala assim, ó, você é o comandante do seu corpo. Ele fala, se você está no carro e lá no painel começa a acender uma luz, a culpa é do carro, se não fizer nada para arrumar ele, ou é do comandante? O comandante é que tem que ver o que está acontecendo. A mesma coisa no nosso corpo. Olhe para dentro, se perceba, se ame mais. E aí a cura começa a acontecer, porque a cura, ela está dentro de cada um de nós. Jesus, quando curava, o que ele falava? A tua fé te curou. É a fé que a gente precisa lá. Então mude-se para um lugar chamado cuidar de si mesmo. Essa é a nossa responsabilidade maior na vida. Cuidar de nós mesmos. E aí, estando bem, nós vamos poder cuidar das outras pessoas também e ajudá-los.
Descarte da sua vida coisas que você não usa, sentimentos que não te fazem bem, preocupações que pesam. A maioria das preocupações não acontecem. Medos que te paralisam, pessoas que não te dão valor, gente que drena a sua energia. Presta atenção nas pessoas à sua volta. Escolha melhor. Os 9 melhores médicos. Aqui eu coloco a yoga, mas é toda atividade física. Toda atividade física é maravilhosa, para que a energia ela flua no nosso corpo com equilíbrio. Coma comida de verdade. Eu moro em frente a um prédio que, se vocês soubessem o trânsito de motoqueiro levando fast food, e aí eu falei pro porteiro, mas o que acontece aqui? Ele falou, dona, esses jovens aí não é igual a senhora que faz janta, que faz almoço, faz comida de verdade. Eles comem lanche. Então é lanche, é pizza, e o motoqueiro fica lá levando o lanche. É comida de verdade? Você pode comer um lanche uma hora e outra, mas todo dia? Eles não querem fazer comida. E aí adoece. Não é assim? Olha lá, tomar bastante água, sono. Fazer de vez em quando um jejum, tomar sol. Sol é luz, é vida. Medita, tome ar puro, faça atividade física. Esses são os melhores médicos. É cuidar de você mesmo. Um rio. Você já viu o rio andar para trás? O professor de Tai Chi falava assim, você não consegue entrar num rio 2 vezes. Por quê? A água, ela flui, ela passa, a hora que você entrar, pisar de novo, é outra água, ele já foi embora. Rio não volta para trás. Então, se o rio não volta para trás, tente viver como um. Esqueça o seu passado. Foque apenas onde você quer chegar, seja sempre positivo. O passado é memória. Esteja ligado nas memórias boas que te trouxeram até aqui, mas o que a maioria faz? Fica preso no passado que foi ruim. Na dor, naquilo que não foi bom, no filho que foi embora de casa. Os meus filhos, quando casaram, minhas amigas falaram assim, você sentiu o vazio do ninho? Eu falei, quem? Vazio do ninho? Que isso? Você não sentiu uma tristeza? Eu falei, eu não. Eu não. Graças a Deus, eu coloquei, dei a melhor educação que eu podia, o amor, eles fizeram a escolha deles, casaram, graças a Deus. Que ninho, vazio do ninho, eles não saem lá de casa, porque lá é tão bom, que toda hora estão lá em casa, com os netos tudo agora, então que vazio. Eu falei, eu não senti vazio nenhum. E aí você ouve mulheres, porque teve depressão, porque o filho foi embora, a casa ficou vazia. Peraí. É você que alimenta a sua casa. Saia quem for, é você que vai iluminar, igual a gente está falando aqui, é a gente que ilumina. Não é assim? Iluminar a nossa casa. Então, a humanidade, o planeta Terra, está passando por essa grande mudança na percepção da consciência e da realidade. Portanto, esteja ciente dos seus pensamentos. Elimine os desnecessários, negativos ou de julgamento. Preste atenção no sentir. Aí que está a chave. Sentimento é tudo. E as informações que você processa e trabalha no sentido de curar o planeta e assim mesmo. Hoje, a minha neta de 5 anos, eu estava lá arrumando cozinha, eu deixei a torneira aberta e fui pegar não sei o que na gaveta, ela virou e falou assim, vovó, você está prejudicando o planeta. Falei, por quê? Você deixou a torneira aberta e isso acaba com a água do planeta. Você tem que economizar. 5 anos. Olha que legal. Já está consciente, né? Que a gente vai usar água, mas usar com equilíbrio, né? Então vamos lá agora para a gente entender o que o pensamento faz na nossa vida. Você sabia que os nossos pensamentos influenciam a vida que queremos ter? A cada dia a ciência traz novos conhecimentos sobre esse tema. Quando pensamos, colocamos nossa atenção em algo.
e nosso cérebro se ativa através de cargas elétricas. Estudos de eletrodinâmica nos dizem que quando cargas elétricas se movimentam, dão origem a ondas eletromagnéticas, que se propagam pelo ar e até mesmo através de meios sólidos. Sabemos também que tudo no universo é composto por átomos, que são formados por um núcleo e uma região denominada eletrosfera, composta por partículas em movimento, os elétrons. Os diferentes tipos de matéria são resultado da quantidade de cargas e da forma com que os átomos se agregam. É isso que faz nosso cérebro ser diferente de uma castanha do Pará. Para entendermos um pouco melhor o funcionamento do cérebro, vamos pensar nos aparelhos eletrônicos que conhecemos, como o rádio. Eles transmitem sinais elétricos através do ar. Você não vê as ondas do rádio, mas basta ligá-lo para perceber seus efeitos. Da mesma forma, quando pensamos, a movimentação de cargas elétricas presentes em nosso cérebro dá origem a ondas eletromagnéticas que são transmitidas para o meio. Provavelmente você já ouviu falar de um exame chamado eletroencefalograma. Nele, alguns eletrodos são conectados à cabeça e captam ondas emitidas pelas atividades cerebrais. Essas ondas não se limitam à superfície do crânio e se propagam pelo ar. Ou seja, no meio onde vivemos, estamos expostos a sinais de rádio, TV, ondas sonoras, sinais luminosos e também a ondas de pensamentos. Estudos da física quântica começam a demonstrar que tudo o que pensamos acaba funcionando como um elemento que sintoniza as infinitas ondas vibracionais que existem no universo. Da mesma forma que o rádio sintoniza uma única onda eletromagnética por vez, ao pensarmos em algo, sintonizamos a nossa atenção nisso. Passamos a observar o mundo por essa ótica. Já se pegou pensando em alguém e, de repente, a pessoa te liga ou você a encontra na rua? É como uma mulher grávida, por exemplo. Com o foco voltado para a gravidez, ela começa a observar outras mulheres grávidas onde quer que vá. E isso acontece em outros setores da nossa vida. Perceba a importância de observarmos nossos pensamentos, pois eles irão criar a realidade no interior de nossa mente e farão nossa atenção se direcionar para fatos e acontecimentos similares ao que percebemos internamente. Pensamentos adequados, mais do que trazer o que desejamos, despertam uma vontade interior para agirmos em busca da conquista dos nossos sonhos. Então, onde está o seu foco? Legal, né? Então, lembre-se, em dado momento, estamos a fazer decisões grandes e pequenas. Cada decisão é baseada em amor ou medo. Escolha amar. Siga sua intuição e não intelecto. Siga o seu coração, o seu desejo ardente interior e vá com o fluxo. Quando falamos de mudanças, de despertar ou transformação, estamos falando sobre sairmos da escuridão da negatividade. A tragédia do nosso mundo é a densidade e a escuridão criada pelas projeções negativas da mente da maioria das pessoas. Olha lá, Robert Rapé. O que quer que você sinta, seja bom ou ruim, determina a sua frequência. E como um imã, você atrai as pessoas, eventos e circunstâncias que estão na mesma frequência. Eu preparei a palestra ontem, e aí hoje eu estava andando no Curupira, e aí eu vi uma pessoa assim, que eu queria conversar com ela, que ela é de uma farmácia de manipulação que eu gosto muito, e aí eu estava pensando nela, de repente, a hora que eu olho, ela passou. Eu falei, gente, mas eu acabei de pensar nela. Aí eu falei, mas eu não vou conversar com ela, que hoje é feriado, amanhã eu falo com ela. Pois ela voltou, preciso falar com você. Preciso te passar umas novidades. O que significa isso? Quem atraiu? Eu. Pelo meu pensamento. Então é muito real tudo isso aqui. A gente, como um imã, a gente atrai pessoas, situações, lugares. Então, só o que a gente precisa aprender? A querer o que é bom. Nós merecemos o que é bom, o que é luz. E é isso que a gente precisa alimentar na nossa vida. Então, olha lá, as vibrações, elas não afetam apenas a nós mesmos, mas tem também um impacto sobre pessoas à nossa volta. Quem povoa o seu mundo? Olha a sua volta. Que tipo de gente são seus amigos? Colegas de trabalho?
e pessoas mais íntimas. Os relacionamentos são vibracionais, de modo que saber trabalhar com os princípios da frequência pode transformar interações problemáticas em verdadeiras dádivas do espírito. Então, por exemplo, tem gente que chega no trabalho e o amigo está lá reclamando, porque em vez dele ouvir uma palestra, ele estava lá assistindo o jornal. Se você entrar na frequência dele e deixar ele ficar, porque aí a pessoa fica tão indignada com tudo que está acontecendo, corrupção, um monte de coisa, ele vai jogar tudo em você, porque senão ele não suporta. E se você, ai, coitadinho, mas eu preciso ouvir. E aí você fica ouvindo aquele monte de coisa negativa. O que ele faz às vezes, se você não perceber? Ele muda a tua sintonia. Ó você com dor de cabeça. E aí chega em casa e não sabe o que aconteceu. Então a gente precisa estar atento. E isso é em tudo quanto é lugar que a gente vai. E as escolhas são nossas. Olha o mecanismo da mediunidade, André Luiz. Sempre que pensamos, somos como uma antena, ó. Expressando o campo íntimo nas ideias e na palavra, na atitude, no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Então vamos começar a ligar nossa antena no que é bom. Olha lá, boa música, olha lá os acordes. Pessoas boas que vão trazer notícias, coisas boas também para a gente. É a gente que escolhe. Ó, Nosso Lar, capítulo 31, Evolução em Dois Mundos, capítulo 14. A sintonia é a alma do universo. E tudo funciona segundo suas leis. Somos uma usina geradora e viveremos com aquilo que criarmos ou atrairmos dentro de nós. Por que a maioria não aceita isso? Porque é mais fácil culpar o outro. A vida da pessoa não está boa por causa do outro, do trabalho, do marido, da mulher, da mãe. Não, não é o outro, é você. Pare de culpar o outro, olhe para dentro de você. E só que a maioria das pessoas gostam de ser vítimas. E isso é muito ruim, porque isso traz sofrimento. Então, risque a palavra culpa do seu dicionário. Não permita essa sensação. A culpa ela está abaixo lá da coragem, na escala de Hawking. Não deixe que interferências externas tumultuem o seu cotidiano. Livre-se de fofocas, comentários maldosos, gente deprimida. Isso é contagioso. Sintonize com pessoas positivas e de alto astral. Ó, nós começamos a rir lá fora, não é? Estava lá no escuro, de repente nós começamos a rir. Ó, vamos acender nossa luz lá dentro que o centro vai iluminar. Isso que é gostoso. Pensou chegar e um monte de gente com cara feia? Não é? Então, olha lá, ó. Não se queixe. Quando você reclama, tal qual um imã, você atrai toda a carga negativa das suas próprias palavras. A maioria das coisas que acabam dando errado começa a se materializar quando nós nos lamentamos. Tire seus sentimentos do piloto automático. As pessoas não percebem que seus sentimentos são a causa do que está acontecendo com elas. Mudança de frequência é uma conquista diária. Todo dia. A meta é elevar ao máximo as vibrações e mantê-las positivas. Isso significa, presta bem atenção, não permitir que as atitudes negativas dos outros penetrem em nossos sentimentos e em nosso estado mental. Por isso é bom aprender a não se envolver demais nos problemas dos outros. Porque, na verdade, o outro, de repente, ele escolheu aquele sofrimento. Ele precisa passar por aquilo. E às vezes a gente vai lá e quer tirar o sofrimento dele. Se você vai lá e fica com dó dele, você começa a sofrer junto com ele. A compaixão é, eu olho para ele, dou todas as dicas para ele sair daquela situação, mas se ele não quiser, o problema é dele. Não vai me arrastar junto com a negatividade. E isso é ser inteligente. Senão você é pego nas armadilhas que existem por aí.
Quanto mais deixar a sua alma brilhar através de você, mais alta será a sua vibração pessoal. Lembre-se, a sua vibração pessoal é afetada pelas vibrações do mundo. Entretanto, em última análise, como você quer sentir é opção sua. Pode estar o caos lá fora. Você fala, está o caos porque a maioria fica alimentando. Mas eu não quero alimentar esse caos. Eu saio dele. Como? Pensando no que é bom. Lendo um bom livro, ouvindo uma boa música, conversando com alguém que vai falar de espiritualidade, expansão de consciência. Entro no YouTube e vejo um monte de vídeo. O Laura, a Ana manda para mim uns maravilhosos da Ana Maria Olis, do Luciano César, tem um monte de gente boa, do Júlio Legrazier, que é um cara inteligentíssimo, Júnior Legrazier, vocês pegam no YouTube, ele explica a história do mundo, de tudo que está acontecendo, com uma didática maravilhosa. Então tem muita gente boa trabalhando para a luz, a gente só precisa sintonizar nelas. É impossível alguém que se sente doente que encontre a cura. É improvável aquele que se sente miserável enriqueça. É injustificável aquele que se sinta só encontre o amor. Torne-se aquilo que você mais deseja. Você tem uma missão a ser realizada nessa existência. Todos nós temos. Não dá para achar que o nosso único propósito aqui na Terra é apenas trabalhar, sobreviver e pagar conta. Temos que evoluir, o que significa muito mais do que defender os interesses do mundo material. Para toda ação, tem uma reação. Por isso, você não é vítima de nada. Tudo que você está colhendo na sua vida é resultado do que você plantou no passado. Temos Deus em essência. Isso quer dizer que temos a capacidade de vibrar, gerar e emanar as bênçãos dele. Jesus falava, vós sois deuses, feito à imagem e à semelhança de Deus. Nós podemos criar. Milagre a nossa capacidade de transformar problemas em oportunidades de evolução e crescimento espiritual. E tem que colocar isso em prática. Dá trabalho? Dá! Que bom, a vida é trabalho mesmo. Imagina ficar parado sem fazer nada. Seria um tédio. Então vamos trabalhar, arregaçar as mangas e fazer desse mundo um mundo melhor. Um mundo de quinta dimensão. Eu fico brincando com meus amigos, eu falo assim, chegou a quinta dimensão. E eles, só se for para você, porque a gente olha no mundo aí, como que tá a quinta dimensão? A quinta dimensão começa quando você desliga a televisão, igual eu falei, daqueles jornais deprimentes. Quando você ouve a boa música, você se liga nas músicas das esferas celestiais, que muita gente faz muita boa música. Você fala de coisas positivas, você vai ver as lives, igual Ana, a gente estava falando das lives lá maravilhosas, de gente boa. Isso já está na quinta dimensão. Enquanto o outro está lá, reclamando da vida, só vendo coisa ruim, alimentando o que é negativo, esse está na terceira dimensão. E não vai, às vezes, sair dela. Então, a gente faz a nossa escolha. Talvez os velhos padrões da sua vida tenham feito você infeliz até agora. E olhar o futuro sem nenhuma esperança. No entanto, você pode deixar para trás todas as sombrias ideias e pensamentos negativos. A sua viagem para um futuro novo e feliz pode começar agora mesmo, aqui, agora. Viver na quinta dimensão é viver no agora. Se você pensar agora, não tem problema. Quando começam os problemas? Quando você vai ou para o passado ou para o futuro. Viver na quinta dimensão é viver plenamente no agora. Fazer uma coisa de cada vez, com consciência. Isso é maravilhoso. Escolha vibrar no amor e não no medo. O amor é a quinta dimensão, o medo é a terceira dimensão. Em qual dimensão você quer estar? Na hora da separação do joio e do trigo, os que ficarem na terceira dimensão não voltarão nem mais no planeta Terra, porque essa é a última encarnação de todos nós no mundo de provas e expiações. Acabou. Quem voltar ao planeta Terra já vai ser um planeta regenerado,
um planeta diferente. Nós estamos agora no meio do ápice da transição planetária. Aquele que tem consciência, ele vai mudar o seu comportamento, ele vai buscar conhecimento e ele vai fazer de tudo para se manter na quinta. Olha aí que interessante. Porque os que não fizerem isso vão para planetas vibratórios mais baixos que a Terra, porque aqui não voltarão. É a última oportunidade de cada um de nós, que a gente possa fazer na nossa lição de casa. E colocar em prática tudo que a gente aprende. Não existe tarefa mais importante na sua vida do que entrar em contato com o seu eu interior, o seu eu superior, o seu eu sou. A fonte de todo ser. O eu mais profundo dentro de cada um de nós é o eu de todo o universo. É a fonte de toda a cura, de toda a transformação. O mundo tem esperado por nossa transformação, porque ele também quer se transformar. Quando tivermos nos transformado, o mundo se transformará. Vamos guardar isso essa noite. 19 de junho, aniversário de Ribeirão Preto. Vamos guardar isso. Essa transformação, ela começa em nós. E nós, transformados, nós vamos transformar o mundo lá fora, ajudando as pessoas a abrirem os olhos e aumentarem a sua frequência vibracional, fazendo escolhas conscientes. Ai, agora aqui é lindo. Terminando, deixa eu ver que horas são. Nossa, 8:55. É que a gente começou mais tarde, né? Mas valeu a pena chegar até aqui? Sim. Demais. E aí agora eu sempre termino as minhas palestras com a música boa, melodia boa, palavras boas, que vão realmente alimentar a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente saia daqui com uma vibração elevada e que a gente possa levar todo o conhecimento que aqui foi visto para todas as pessoas que a gente encontrar em casa, ao chegarmos, amanhã no trabalho, a hora que você chega no trabalho super feliz, porque você alimentou a sua alma com tudo que é bom, e aí você chega lá, o teu amigo está lá de cara feia. Aí você fala, meu querido, deixa eu te falar, assisti uma palestra ontem, olha isso aqui, pronto, você começa a mudar a vibração dele. Esse é o papel de todos nós, conscientes da espiritualidade. Expandindo a nossa consciência para estados mais elevados de consciência. Isso é muito importante. E aí a gente vai terminar com essa música, harmonizando o nosso ser, harmonizando o ambiente, para que depois vocês possam receber o passe. A gente sabe que o passe é uma transfusão de energia. Mas para receber essa energia, você precisa estar aberto a ela, consciente, e sair daqui realmente bem melhor do que quando você entrou. Ok? Então vamos lá. A vida é uma dança. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho termina, outro começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar. E tudo se transforma sempre para melhor. Habitue-se a pensar desta forma. Tudo que chega é bom. Tudo que parte também. É a dança da vida. Dance-a da forma como ela se apresentar, sem apego ou resistência. Não se apavore com as doenças. Elas são despertadoras, têm a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo material, esquecidos do que viemos fazer neste planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais importantes do que comer, dormir, pagar contas. Viemos para realizar o divino em nós. Toda inércia é um desserviço à obra divina. Há um mundo a ser transformado. Seu papel é contribuir para deixá-lo melhor do que você encontrou. Recursos para isso você tem. Só falta a vontade de servir a Deus servindo aos homens. Não diga que as pessoas são difíceis e que convivência entre seres humanos é impossível. Todos estão se esforçando para cumprir bem a missão que lhes foi confiada. Se você já anda mais firme, tenha paciência com seus companheiros de jornada. Embora os caminhos sejam diferentes, estamos todos seguindo na mesma direção, em busca da mesma luz.
E sempre que a impaciência ameaçar a sua boa vontade com o caminhar de um semelhante, faça o exercício da compaixão. Ele vai ajudá-lo a perceber que, na verdade, ninguém está atrapalhando o seu caminho, nem querendo lhe fazer nenhum mal. Está apenas tentando ser feliz, assim como você. Quando nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dentro dele e nasce a partir daí uma enorme compreensão acerca do propósito maior da existência, que é a prática do amor. Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos o parentesco de nossas almas. Somos uma só energia, juntos formamos um imenso tecido de luz. Não existem as distâncias físicas. A física quântica já provou que é tudo uma ilusão. Estamos interligados por fios invisíveis que nos conectam ao Criador da vida. A minha tristeza contamina o bem-estar do meu vizinho, assim como a minha alegria entusiasma alguém do outro lado do mundo. É impossível ferir alguém sem ser ferido também. Lembre-se disso. O exercício diário da compaixão faz de nós seres humanos de primeira classe. Maravilhoso, né? Acabou. Vai fazer. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade, aos mentores espirituais dessa casa, nos receberam com tanto amor. Vamos pedir que ao tomarmos o passe, possamos receber toda a energia necessária para que saímos daqui uma frequência vibratória de luz, de amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Seu domínio, poder e a glória para Deus. Muito obrigado, Solange. Quem estiver agendado para o tratamento pode seguir essa ao lado. Os demais também permanecer. Vamos então encerrar os trabalhos, agradecendo a espiritualidade maior, aos mentores queridos, aos mestres, que nos protejam, que ao voltar para nossas casas possamos levar a bênção que recebemos aqui. O amor, todas as palavras que foram ditas aqui, foram muitas e possamos aplicar todo esse ensinamento na nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Ao nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, e nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque são seus o reino, o poder e a glória para todos os tempos.